Olha, a Petrobras, ela não pode ser tratada como uma empresa de petróleo. A Petrobras, ela tinha que ser tratada como uma empresa mais do que uma empresa de petróleo. Ela era uma empresa de desenvolvimento tecnológico, de investimento em pesquisa, de prospecção. Ou seja, a Petrobras, quando ela tomava uma decisão de pesquisar e de fazer novos investimentos, ela envolvia milhares de pequenas e médias empresas. Quando nós decidimos fazer a indústria naval e impor a compra de produtos feitos aqui no Brasil, nós tínhamos praticamente 70% de componentes nacionais, a gente criou uma cadeia imensa de pequenas e médias empresas que produziu, e o petróleo, e a indústria do petróleo, a indústria do óleo, a indústria do gás, permitiria que esse país se transformasse numa grande economia. É por isso que a gente dizia que a descoberta do pré-sal era o passaporte para o futuro desse país. E eu acho uma pena, uma tristeza muito grande o que estão fazendo com o Nordeste brasileiro. Eu acho uma pena porque o Nordeste precisa, mais do que qualquer outra região do país, de oportunidade. O Nordeste não quer favor, o Nordeste quer oportunidade que o poder público federal faça os investimentos necessários em função da realidade e significa a gente fazer com que a Petrobras possa crescer no estado de Sergipe. Foi descoberto petróleo em Recife, foi descoberto petróleo de qualidade em Aracaju, sabe? Aracaju tem um potencial extraordinário, não apenas do petróleo, e eu acho que isso tem que ser explorado. Nós fizemos isso em Aracaju, fizemos isso em Natal, fizemos isso na Paraíba, fizemos isso em Pernambuco. Então, eu acho que nós precisamos voltar a entender a Petrobras como uma empresa de desenvolvimento, uma empresa que investe, uma empresa que faz prospecção e novas oportunidades para que esse país possa crescer. Então, eu posso dizer ao meu companheiro Rogério, posso dizer a você, Rosário, ao povo de Aracaju, que pode ficar certo que nós vamos fazer a Petrobras voltar a ser a empresa orgulho brasileiro, sabe? Que ela sempre foi. Não adianta tentar vender a Petrobras aos pedaços, sabe? Que se for necessário, o povo brasileiro vai comprar as ações para voltar a ser dono dessa empresa maravilhosa que nunca deveria ser desmontada, como foi pelo atual governo e pelo governo Temer. Sinceramente, essas pessoas não têm noção do que é soberania nacional, essas pessoas não têm noção do significado da Petrobras e a gravidade de uma pergunta que o nome me fez no começo. Não tem explicação a gasolina brasileira estar equiparada ao preço internacional. Você poderia fazer isso se o Brasil fosse um país importador de gasolina, se o Brasil fosse um país, sabe, dependente de petróleo. O país é autossuficiente. O país está fechando as suas refinarias e importando gasolina dos Estados Unidos, coisa que a gente poderia estar exportando gasolina. Então, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma explicação técnica, a não ser a explicação da submissão, da subserviência do governo brasileiro aos interesses norte-americanos. Não existe nenhuma explicação. Por isso é que no meu governo a gasolina tinha um preço nacional, é por isso que a gente, durante todo o período do meu governo, não aumentou o preço de gás da empresa, e a gente podia ver o povo cozinhando a gás, a gente não precisava ver o povo cozinhando a lenha, a gente não precisava ver ninguém ficar morrendo queimado porque está lidando outra vez com fogão a lenha, às vezes cozinhando de forma precária na calçada, com pedra e com lata. Não tem sentido o Brasil voltar a essa situação. E a Petrobras é a principal empresa motivadora e Matheus Moraes desse país. Sabe, por isso é que eu tenho um apreço muito grande e fico triste com essa quebradeira da Petrobras, da venda da distribuidora, a venda das refinarias, a venda dos gasodutos, a destruição da indústria naval. Tudo isso você pode ficar certo, Rosalvo, que nós vamos tentar criar condições para que o Estado brasileiro possa voltar a ter importância, sabe, nessas empresas e para que o Estado brasileiro possa ser, não empresário, mas indutor do desenvolvimento para motivar, inclusive, os empresários da iniciativa privada a acreditarem no país e fazer os investimentos necessários.
problema não é só ganhar as eleições. O problema é que depois de ganhar, você precisa construir parcerias para governar o Brasil. E hoje, companheiro Paulo, nós temos um problema sério no Brasil. Nós temos a fome que fazia... Eu tenho 75 anos de idade, eu saí do Nordeste em 52 por causa da fome, mas a fome hoje está pior. A fome hoje está na periferia de Aracaju, na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Porto Alegre, na periferia de Florianópolis. Ou seja, a fome hoje ela está campeando o Brasil. E nós tínhamos acabado com a fome, reconhecido pela ONU em 2012. Por que a fome voltou? Por conta do desemprego, por conta do desejo, não foi apenas por conta da pandemia. A pandemia agravou, é verdade, mas a fome veio por conta da falta de política de desenvolvimento, a falta de política de geração de empregos e pela destruição das condições de vida dos trabalhadores. Acabar com a CLT, tentar criar trabalho intermitente, tentar vender, criar carteira verde e amarela em que o trabalhador não tem direito a nada, tudo isso gera miséria. E essa semana eu fiquei consternado, fiquei triste, porque uma mulher estava num açougue à espera que o açougueiro lhe desse um osso, depois de limpar a carne, para levar para casa para fazer a sopa. A pergunta que eu faço é o seguinte: é possível, num país que já foi a sexta economia do mundo, num país que gerou em 10 anos 22 milhões de empregos, a gente ter essa situação que a gente está vivendo? A pergunta que eu faço é possível? É aceitável que a gente possa ver como normalidade as pessoas passarem fome, as pessoas dormirem na rua? Não é possível. Esse país não merece isso, o povo não merece isso, esse povo precisa que tenha governo que resolva cuidar dele. Cuidar significa garantir que essa pessoa trabalhe, que essa pessoa almoce, que essa pessoa jante, que essa pessoa estude, que essa pessoa seja tratada de forma humanística. E é isso que eu acho que nós temos que fazer no nosso querido país, Paulo. Eu, sinceramente, estou constrangido com a situação do país. Estou constrangido com a irresponsabilidade do presidente, constrangido com a irresponsabilidade do Guedes, constrangido com a falta de respeito ao povo mais humilde desse país. Sabe, a falta de respeito é total e absoluta. Eu nunca vi nada igual no mundo, inclusive com essa podridão das vacinas. A gente poderia ter evitado metade das mortes ou mais se a gente tivesse comprado a vacina da forma racional e profissional que todo mundo tem que comprar. Não, mas aqui no Brasil resolveram criar uma quadrilha de pequenas empresas para comprar vacina, quando o Estado brasileiro poderia ter comprado as vacinas na hora certa e ter salvo mais da metade das pessoas que morreram do Covid-19. As pessoas querem evitar o Lula, sabe por quê? Porque as pessoas sabem que eu sei cuidar do povo brasileiro com carinho. Quando eu dizia que eu queria governar com o coração de mãe, é porque é assim que a gente tem que governar. A gente tem que cuidar das pessoas mais humildes. A gente tem que estender a mão para as pessoas mais necessitadas. É uma mãe faz assim quando ela tem 3, 4, 5 filhos que estão em volta da mesa, somente aquele mais fragilizado é que vai ter um denguinho a mais, é que vai ter um copo de leite a mais, é que vai ter um piscinho a mais. É assim que a gente tem que governar o Brasil. Começar de baixo, começar cuidando daqueles que não têm, sabe, que não tiveram oportunidade na vida. Sabe? Depois a gente vai cuidando, porque o pobre é muito agradecido, o rico não é agradecido. Então é preciso parar de governar para os ricos e governar para o povo desse país, para a classe média brasileira. Vamos pegar a questão da reforma tributária que está sendo discutida aí. O que eles estão fazendo? Quem ganha 700 mil reais por mês paga os mesmos 27,5% que paga um cara que ganha 7 mil reais. Você acha que é possível isso? Que o pobre trabalhador seja obrigado a pagar o mesmo que paga um cara que vive de renda, que vive de investimento? Então, meu caro, eu, sinceramente, estou convencido
que nós precisamos mudar esse país radicalmente. E é por isso que eu estou nessa disputa, porque eu sei que o povo tem direito e eu sei que o povo pode conquistar isso. Você não sabe da minha, Lome, você não sabe da minha alegria, você não sabe da minha alegria quando eu chego numa cidade, o cara fala assim para mim, ô presidente, meu pai era coveiro e eu acabei de tirar diploma de diplomata. Presidente, meu pai era pedreiro, eu acabei de virar engenheiro. Presidente, minha mãe era empregada doméstica, eu me formei em médica. Presidente, eu fui para Miami. Presidente, eu fui para Bariloche. Presidente, eu não vou mais de São Paulo para Sergipe de busão, eu vou de avião. Eu vou no restaurante, presidente, eu vou no teatro. Sabe, é isso, é essa sociedade que eu quero criar. Uma sociedade em que as pessoas vivem dignamente bem, que as pessoas vivam felizes, que as pessoas tenham a alegria dentro de casa e fora de casa. É possível, porque nós já provamos isso uma vez e vamos provar isso outra vez. Esse país só terá conserto, Lomes, quando a gente tiver vendo o pobre comer 3 vezes por dia, entrar na universidade, um pobre poder ser doutor, poder ser médico, ser engenheiro, sabe? Poder ser qualquer coisa, até fazer mestrado no exterior, como estava fazendo com Ciência Sem Fronteira da companheira Dilma Rousseff. Então, possivelmente, isso tenha assustado as pessoas, nós temos medo, nós temos medo. Tem medo do quê? Tem medo do pobre comer? Tem medo do pobre ter emprego? Tem medo do pobre estar na universidade? Tem medo do pobre competir com você? Sabe? Na ascensão social? Vamos parar com essa bobagem. Vamos ter medo do que foi o resultado da educação criada pelo escravismo no país, que até hoje perdura na sociedade brasileira. Vamos olhar as pessoas como iguais. Sabe? E é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós vamos fazer.